Olá pessoal do canal, meu nome é Felipe Bellini e hoje eu vou falar um pouquinho sobre hora-aula, hora-atividade. Em especial esse vídeo está sendo feito porque no município em que eu dou aula, a gestão quer entender hora-aula como tempo-relógio e eu vou explicar por que isso não pode acontecer. E também vou explicar o que é hora-atividade e como ela funciona. Basicamente, o professor ele passa dentro de sala de aula com o aluno entre 45 minutos e 50 minutos, que são aí períodos estipulados pelo MEC dentro dos PCNs da educação. Por que o professor ele não passa uma hora corrida dando aula? Bom, isso acontece porque o professor ele desenvolve não apenas a aula, mas tudo que concerne a aula. Então tem um momento de preparação dessa aula e tem todos os envolvimentos de interação. Professor, escola e aluno. Por isso que a hora-aula nunca é mais que 50 minutos. E por isso que não se pode entender hora-aula como hora-relógio. Porque você não está trabalhando apenas no momento em que você está dentro de sala de aula. Mas tem um aluno que vem tirar dúvida, tem as questões, tem as avaliações desses alunos, tem o período de correção e construção desse aluno. E tudo isso está dentro do envolvimento hora-aula. Bom, tentando esclarecer um pouquinho o que os municípios, principalmente do Nordeste, que tem afetado e tem causado aí tantas greves dos professores, têm feito. Eles tendem a querer entender que não existe essa história de hora-aula, existe apenas hora-relógio. Pensando em hora-relógio, o professor não daria apenas 13 horas aula, como no caso do professor de 20 horas, mas estaria dando aí mais ou menos 15 a 16 horas, pensando no período de relógio. Só que eles esquecem e ignoram todos esses momentos de interação. É muito claro, e por isso o estado do Rio Grande do Sul, vários outros estados e municípios já ganharam, que a hora-aula, ela envolve não apenas o momento dentro de sala de aula, mas todos os envolvimentos externos para a constituição dessa aula. Inclusive, preenchimento de caderneta, correção de material e esses desenvolvimentos. Bom, fora isso, o professor também tem a hora-atividade. É dado pelo plano de carreira do professor e pelo plano de salário do professor 1/3 do período dele para a constituição de materiais e desenvolvimento desses materiais. Esse 1/3 é chamado hora-atividade e é onde o professor não deve interagir com o aluno ou interagir com a escola. É o momento em que ele passa desenvolvendo atividades, criando estratégias, avaliando a turma, avaliando vários outros momentos de sala de aula e constituindo o que se pode ser chamado de material de qualidade. Afinal, o professor sem a hora-atividade, ele não pode em momento nenhum, certo? Afinal, ele não está sendo pago por isso e não vai ter esse momento pago para pensar na turma dele, pensar em como constituir atividades que compreendam as necessidades da turma dele. Ele não vai estar podendo estudar o material didático e muito menos adaptar esse material didático para a realidade daquele aluno. Afinal, o aluno de uma cidade e de um município, ele é totalmente diferente de outro, de uma cidade mais metropolitana ou de uma cidade mais rural. E é importante que o professor seja capacitado e tenha tempo para prover essas específicas necessidades desse grupo de alunos. Eu espero que com esse vídeo fique claro a diferença entre hora-aula e por que o professor ele passa apenas 45 minutos dentro de sala, o que não implica que ele não está trabalhando nesse meio tempo, e por que o professor precisa dessa hora-atividade. Indo um pouquinho mais longe, repetindo um pouco o assunto. Como é que eu, Felipe Bellini, utilizo a minha hora-atividade? A minha hora-atividade ela é utilizada para planejar atividades de listening, de texto, para pesquisar textos, para ler revistas da área, para estudar materiais e para produzir a melhor estratégia com os meus alunos. A minha hora-atividade, ela não é dedicada a projetos específicos na escola, mas para a produção desses projetos. Eu devo lembrar também que na minha hora-aula e nos projetos que eu desenvolvo dentro da escola, eu devo ser remunerado sim.
Até porque se eu tô lá dentro da escola, tô tendo interação com o aluno, esse tempo de interação confabula com as necessidades da escola, de que eu esteja interagindo com o aluno ou com a escola, e eu devo ser pago por isso. Bom, o que eu digo e indico? Que essa mensagem seja espalhada, que as pessoas consigam entender a diferença entre hora-aula e hora-atividade, e que compreendam que o professor necessita tanto desse período dentro de sala de aula, um pouco reduzido, porque ele tem várias outras interações, é aluno mandando e-mail, é aluno ligando para o professor, é o aluno indo na sala dos professores, é a escola com determinadas necessidades, é o tempo que você passa entregando material em xerox e cobrando material em xerox e discutindo estratégias com a diretoria e com a coordenação sobre o plano de interação ali, assim como está estudando o material, se atualizando e produzindo um material adequado para a sua sala de aula. É importante também que essa discussão seja muito válida, porque é compreensível, sim, que gestão, que pessoas externas ao mundo escolar e que não compreendem a rotina árdua e complicada pela qual o professor passa, tenham essas dúvidas e tenham essas dificuldades em entender uma mensagem que muitas vezes é tão clara. Então, vamos explicar, vamos reexplicar, vamos levantar a bandeira da educação, porque lembrem-se que é da educação que se produz o bom funcionário, que se produz o bom empresário, que se tem um filho de sucesso, que você tem, aluno, uma carreira de sucesso. E é justamente desse professor, que é quem media toda a informação, que a gente consegue isso. Então, levantem a bandeira do professor, levantem a bandeira da luta dos professores, seja na escola pública, seja na escola privada, porque o direito da hora-atividade, o direito da hora-aula, ele é constitucional, ele existe, está aí a PUC que há pouco teve que indenizar, ainda esse ano, mês passado teve que indenizar uma funcionária porque ela não estava recebendo os direitos dessas atividades extra-classe que são dentro da rotina de trabalho dela, então ela tem que receber por isso. E entender que todo esse sistema e essa evolução que a gente está tendo de dignidade ao trabalhador da educação, ela é proveitosa para toda a comunidade, não apenas para o trabalhador, mas para o alunado, para o secretariado, para os objetivos afins e para a comunidade, que vai ter sim uma educação de qualidade, seja ela pública ou privada. Bom, muito obrigado, compartilhem esse vídeo, divulguem e eu vou estar fazendo mais vídeos aqui no canal. Abraço!